Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho antes que o fôlego acabe. Tá foda. Perdi o raciocínio. Eu pedi para você deixar o like, dislike, se inscrever no canal, vir ajudar a comunidade Terra Firmeza. E hoje no Eu Recomendo Disney Plus Os Eternos, filme da Marvel, muito interessante, tem uns probleminha ali, bastante gente reclamou um pouco do filme, mas assim, no geral é um filme, é um filme da Marvel, um filme bem feito, com cenas de ação muito legais, efeitos especiais interessantes, e aí vem essa proposta de um desdobramento do universo da Marvel, que eu já tinha falado em outros vídeos anteriores, como eu falei lá no vídeo do Loki, né? Que é essa linha do quarto desdobramento da Marvel, que é essa ideia de trabalhar com uma coisa, com um universo mais místico, tá? De seres que têm uma deidade, assim, é o novo desdobramento que o universo Marvel vai querer. E aí, você vai ter os Eternos. O que são os Eternos? Eles são uma raça de seres imortais, até então, quando você entende o filme, que ele vem para o planeta, para um determinado sistema solar, para desenvolver a raça que ali esteja, certo? Então você vai ter uma fonte a diretora foi a Chloe Zhao, tá? Ele saiu em 2021 e a função dele é... Então a função deles é o quê? Eles virem povoar esse planeta. Você vai ter o Barry Keoghan, que é o Druig, o Harry Styles, que é o Star Fox, você vai ter a Angelina Jolie, que é a Athena, que vai ser a Athena, o Kit Harington, que é o Jon Snow, que ele vai ter um papelzinho en passant assim, no filme, mas que posteriormente ele vai ser muito importante nas cenas pós-créditos, tá? Então o que acontece? Você vai ter a Gemma Chan, que é a Cersei, você vai ter o Richard Madden, que vai ser o Ikaris, que o Ikaris, para quem assistiu o filme, ele é o Ícaro nosso, tá? Você vai ter a Salma Hayek, que é a Ajak, você vai ter o Gilgamesh, né? Então você vai ter vários deuses, e aí você vai ter assim, então por exemplo, ó, a Salma Hayek é a Ajak, o Madon Segal é o Gilgamesh, tem o Bill Skarsgård, tem a Liam McCullough, que é a Sprite, que ela vai fazer. Você tem o Kingo, que é o Kingo, ele é muito interessante, que é o Kumar Nakajima, porque assim, então você vai ter esses Eternos desenvolvendo a humanidade, eles vão ter uma série de problemas entre eles para poder, a visão deles do que eles estão fazendo aqui, né? Eles vão lutar contra os seres que são os deviantes. Então eles ficam o tempo todo lutando. Então parece que vem os Eternos e tem esses deviantes. E você vai tendo uma formação de equilíbrio e eles vão tentando destruir esses deviantes para desenvolver a raça humana. Cada um deles, com o seu poder, vai oferecendo conhecimento para a humanidade, vai ajudando a humanidade a se desenvolver. É muito interessante as referências bíblicas e históricas. Então você vai ter lá o Madon Segal, por exemplo, ele é o Gilgamesh, que eu falei no vídeo do Screamer aqui, que é uma visão dos sumérios, de como que o mundo se desenvolveu. Então você vai ter mitologia grega, você vai ter mitologia asteca, você vai ter um pouco de cada coisa. E você vai ver que eles estão desenvolvendo a humanidade e eles vão ter uma treta muito grande na Babilônia. Então você vai entender, por exemplo, o que é a Torre de Babel e como que ela aconteceu na visão dos Eternos. É muito legal. Essa tensão vai aumentando entre eles vão se separar, até que você chega nos dias atuais. E nos dias atuais, você percebe que os deviantes estão cada vez mais fortes. Mas que, na verdade, qual é a função dos Eternos? É preparar o mundo para surgir um grande ser de dentro do mundo que está sendo gestado. Ou seja, quando a Terra chegar no número X de habitantes, ele vai surgir
e ele vai destruir tudo, ele vai se alimentar de toda essa vida que foi criada aqui e se formar um novo Eterno, e vai para esse panteão dos Eternos e vai continuar governando. Ou seja, o Thanos quis salvar a gente, não quis. Quando ele quis matar metade do universo, é porque ele queria cortar a população à metade para que não surgissem novos Eternos. Esses novos seres que iam consumir isso daí. É muito doido. Quando você assiste o filme, você fala assim, pô, então o Thanos não quis matar todo mundo. Ele quis matar metade para salvar a outra metade. Pior que faz sentido. Então muda a nossa visão do Thanos. É muito legal, tem os conflitos, então você vai ver, tem algum. E eles vão descobrir que eles. Opa! Spoiler! Eles vão descobrir que eles não são humanos, eles não são seres vivos de verdade. Eles são seres mecânicos, eles são seres criados através de uma energia, assim. Então, na verdade, eles são máquinas que estão cumprindo o papel deles de gestar esses seres maiores. E que, na verdade, a função deles nunca foi ajudar os seres humanos, mas ajudar os seres humanos para eles se desenvolverem como raça, mas se eles se desenvolverem como combustível para a hora que esse ser surgisse e devorar tudo. Meio que um lance no Galactus, assim. Vamos ver como é que eles vão encaixar o Galactus nessa história. Então é muito louca a ideia. E aí você vai ter as brigas entre eles vão descobrir esse plano, na verdade. A personagem, a Ajak, da Selma Hayek, é a primeira que descobre isso. E aí ela é assassinada. Então começa uma luta entre eles. Por quê? Parte deles quer cumprir a função que eles foram programados, como no caso do Richard Madden, por exemplo, que vai fazer o Icaris, né? E os demais vão lutar contra isso. Por quê? Porque eles acham que não é certo, eles descobrem que eles foram enganados, eles descobrem que a função deles, que eles imaginavam, não era a que tinha sido dita a eles, e eles vão tentar salvar a humanidade. Por quê? Porque eles se apegam aos homens. Essa história de 12 mil, 20 mil anos que eles estão aqui com os seres humanos. É muito interessante a ideia. O filme tem hora que ele fica meio confuso, assim, você precisa assistir assim com atenção, talvez até reassistir para poder entender essa brisa toda que está sendo proposta. Não que seja difícil entender a primeira vez, mas entender as relações e tudo mais. E principalmente se você não lê o quadrinho dos Eternos, você vai ficar perdidão assim. É muito louco se você prestar atenção nas citações, então das citações da Bíblia, das citações da mitologia grega, da mitologia suméria, da mitologia indiana. Então é muito interessante você prestar atenção nesses detalhes que são muito legais. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter, esse ser vai começar a surgir no meio deles e eles vão tentar fazer com que não dê certo e impedir isso. É óbvio que eles vão conseguir, por enquanto. O ser superior deles vai chamar, falar, ó, eu vi o que vocês fizeram e eu não vou perdoar. E aí a missão deles é, a partir de então, tentar evitar que isso aconteça nos outros universos. E você vai, aí nas cenas pós-créditos vai aparecer então o Star Fox, que é o irmão do Thanos, e você vai entender que o Thanos também está envolvido nisso. Então, quando o Thanos fez o Desafio Infinito, o plano dele era retardar a vinda desses seres. E na segunda cena pós-créditos, que vai aparecer o Jon Snow, você vê, pô, o Jon Snow quase não foi utilizado durante o filme, ele aparece no começo, porque ele namora com a Cersei, que é a Gemma Chan. Ela é uma das grandes protagonistas do filme. A Angelina Jolie vai ter um papel meio que secundário, assim, mas a grande protagonista é a Gemma Chan, que vai conseguir fazer. Ela vai lutar contra o Icaris. É legal que o Icaris, no final, ele vai perceber o erro que ele cometeu. E aí o que ele faz? Ele vai voar em direção ao Sol, como o Ícaro. Meu, é muito legal, é muito interessante. Essa referência é bem legal e ela é bem interessante. Tem muita referência de diferentes religiões, de diferentes origens, assim, mas vale a pena dar uma assistida. E aí eles vão entender que eles têm que sair numa missão para tentar salvar os outros universos desses grandes seres, e provavelmente vai ter a continuação. E aí você vai descobrir que o
o Kit Harington, que é o famoso Jon Snow, ele no final ele vai aparecer, ele é o Cavaleiro da Noite, um personagem muito legal, pouco utilizado no universo Marvel, que ele vem de uma descendência de cavaleiros. Ele tenta contar pra Cersei no começo e não dá certo, que ele era que ele tinha um sentimento, e aí ele vai abrir um negócio que tem a espada assim, e essa espada, toda vez que ele vira o Cavaleiro da Noite, ele vai ter uma sede de sangue, ele tem que pagar essa transformação com sangue. Então ele não é um personagem bonzinho, se a gente pode colocar assim. E aí vamos ver como é que vai ser isso. Se ele vai aparecer nos Eternos, se ele vai aparecer numa série própria. Então, quando eles colocaram ali o Jon Snow, você fala, pô, o Jon Snow quase não apareceu no filme todo. Na verdade, era a ideia da Marvel. Ela planta um negocinho aqui para um personagem que vai vir gigante lá na frente. Eu gostei bastante. Não é o filme mais legal da Marvel para mim, mas ele prepara para um novo desdobramento muito mais interessante. A gente pode ter a volta do Thanos aí, e aí a gente vai ver o Thanos de um modo completamente diferente de como a gente tinha visto na primeira ideia do universo Marvel. Beleza? Então eu recomendo Eternos da Marvel. Vamos lá no poema de hoje. Infinito, entre parênteses, e finito, ou seja, eu estou brincando no título desse poema que as coisas acabam, mas elas podem ser infinitas. E a ideia que tem aqui no filme, como que nós, seres humanos, para um combustível para um ser muito maior que estava sendo gestado aqui, que ia ser eternos, né? A ideia do nome, a ideia dos deuses e tudo mais, assim, é muito interessante. É um filme que, se você prestar atenção algumas vezes, você assistir mais de uma vez e prestar atenção nessas referências, ele se torna muito mais legal do que ele pareceu na primeira vez que eu assisti. Infinito. O universo contraído num grão se expandiu espalhando brilho num tapete de trevas de matéria. E tudo isso evoluiu em um ciclo onde a destruição de um era a gênese do outro. E aqui, nós, seres onipotentes, como grãos que somos, acreditamos ser o centro de tudo, sem percebermos apenas o débil aglomerado de poeira estelar do qual tomamos formas, para em breve serem desfeitas e continuarem a se rearranjar no infinito e além. Aqui é uma citação de Toy Story. Aí que tá, esse filme, depois que você para pensar na ideia que foi proposta nele, e você o reassiste, ele faz muito mais sentido do que a primeira vez que você está assistindo. Porque você assiste o Eternos esperando uma coisa, uma linha do universo Marvel, e ele vai propor uma outra coisa muito louca. E essa coisa da finitude humana, tipo, a gente é combustível para uma coisa muito maior, assim, é muito interessante. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você gostou? Eu esqueci de falar alguma coisa? Você ficou interessado em assistir? Você parou para olhar esse filme de uma maneira diferente? Você nunca tinha imaginado que talvez o Thanos estivesse salvando a gente em vez de estar nos destruindo? E aquela coisa, ele olhar e falar, gente, pequeninos, calma. As joias do infinito. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.